Olá, amigos do nosso canal A Mente Produtiva. Hoje trouxemos mais uma mulher para a nossa dose diária de inspiração. Ela é pedagoga, pesquisadora e médica italiana. O nome dela é Maria Montessori. Fiquem conosco e aproveitem bastante o nosso conteúdo. Obrigada! A imaginação não se torna grande até que os seres humanos, se tiverem a coragem e a força, a usem para criar. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. A primeira ideia que uma criança precisa ter é a da diferença entre o bem e o mal. É a principal função do educador cuidar para que ela não confunda o bem com a passividade e o mal com a atividade. Parece que uma nova época estava se preparando, uma época verdadeiramente humana. Ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo. Nenhuma descrição, nenhuma imagem de nenhum livro podem substituir a vista real das árvores em um bosque com toda a vida que acontece em volta deles. A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais, num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. A paz não escraviza o homem, pelo contrário, ela o exalta. Não o humilha, muito ao contrário, ela o torna consciente de seu poder no universo. E porque está baseada na natureza humana, ela é um princípio universal e constante, que vale para todo ser humano. É esse princípio que deve ser nosso guia na elaboração de uma ciência da paz e na educação dos homens para a paz. A pessoa que é servida, ao invés de ser ajudada, está sendo impedida de desenvolver a sua própria independência. Não apague os desenhos em giz de cera que a criança faz em sua vida interior. A preparação que nosso método exige do professor é o autoexame, a renúncia à tirania. Deve expelir todo o coração a ira e o orgulho. Deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. Estas são as disposições que seu espírito deve adquirir. A base da balança, o indispensável ponto de apoio para o seu equilíbrio. Nisso consiste a preparação interior, o ponto de partida e a meta. A inteligência da criança observa amando e não com indiferença. Isso é o que faz o invisível. Nenhum problema social é tão universal quanto a opressão da criança. Nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer. É necessário que o professor oriente a criança sem que esta sinta muito a sua presença, de modo que possa estar sempre pronto para prestar a assistência necessária, mas nunca sendo um obstáculo entre a criança e a sua experiência. Se considerarmos a vida física por um lado e a mental pelo outro, romperemos o ciclo das relações e as ações do homem ficarão separadas do cérebro. Os caprichos e desobediências da criança não são outra coisa senão aspectos de um conflito vital entre o impulso criador e o amor para com o adulto que não a compreende. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. O melhor ensinamento é aquele que utiliza a menor quantidade de palavras necessárias para a execução de uma tarefa. Para nós, as crianças revelaram que disciplina é resultado somente de um desenvolvimento completo do funcionamento mental auxiliado pela atividade manual.
A melhor maneira de aprender é ensinar. A criança ama tocar os objetos para depois poder reconhecê-los. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. A curiosidade é um impulso para aprender. Se houver ajuda e salvação para a humanidade, só poderá ser através das crianças, porque as crianças são as criadoras da humanidade. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em Chiaravalle, norte da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Era filha de Alessandro Montessori, oficial ministro das Finanças, e de Renilde Stoppani. Foi uma grande pedagoga, pesquisadora e médica italiana, criadora do método Montessori, um sistema educacional baseado na formação integral do jovem, onde educar para a vida foi o seu lema. Dedicou-se ao estudo e à realização de experiências com as crianças portadoras de distúrbio de comportamento e de aprendizagem. A partir do estudo da obra de Edouard Segun, médico e educador francês, passou a criar materiais que mais tarde fariam parte do seu método. Para ela, a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Gostaram do nosso conteúdo? Compartilhe com amigos e familiares e também comente quais outros pensadores, artistas, filósofos você tem vontade de conhecer melhor. Obrigada!